sua Bíblia então, vou ler rapidamente. E essa parábola é a do filho pródigo. Está em Lucas 15, de 11 a 32. Lucas 15, de 11 a 32. O próprio Jesus é que fala e narra essa parábola. Eu gosto muito dela. Já falei várias vezes sobre ela. Falei sobre um padrão de pai uma vez no Dia dos Pais. Falei sobre um pai que é perdoador lá no presídio. E hoje nós vamos falar sobre esse filho que você, mãe, está gerando memórias para ele. E a palavra diz assim: continuou Jesus: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quer a minha parte da herança? Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles, entre os 2 filhos. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que ele tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, é isso que nós vamos falar. De repente esse menino se lembra, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele estava ensaiando o filho aqui, né? A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Aqui ele estava falando que ele tinha treinado. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Vou ler até aqui. Essa é uma história conhecidíssima de um menino que pede para o seu pai lhe dar a herança que pertence a ele. Meu irmão pediu isso para o meu pai também. É um momento triste. Só que naquela época em que é contada essa história, um filho pediu uma herança. É um desrespeito, porque só se dava uma herança depois de morto. Mas o pai deu, e deu para os 2. E quantas vezes os nossos filhos, estou falando nós, me incluindo, as nossas filhas, os nossos filhos erram e pisam na bola feio com a gente. E a primeira coisa que a gente diz para eles: é a última vez que você faz isso. Se você errar, aqui você não entra. Mas nós, como mães de oração, eu tenho certeza que vocês não são assim. Às vezes a gente até fala alguma coisa, mas no fundo a gente sabe com quem a gente está falando, com Deus. A gente sabe como que é a nossa oração. E a gente sabe como aquilo dói. E a gente não desiste dos nossos filhos. Não desiste. E esse padrão de amor desse pai, gente, Jesus está contando a história dele mesmo. Esse padrão de pai é um padrão que eu desconheço, a não ser o nosso Deus. Ele poderia falar assim para nós: ó, gente, o negócio é o seguinte: vocês vão pisar na bola, vocês vão errar, vocês vão aprontar, mas olha, quero dizer uma coisa para vocês: quando vocês resolverem voltar, não há o que você faça que eu deixe de amar vocês. Já pensou a bagunça que iria virar? Então Jesus fala dele mesmo em terceira pessoa. Ele diz: certa vez, um homem. Aí ele começa a contar a história. Ele está falando dele mesmo. Um filho que humilhou um pai. De repente, o filho percebe
a besteira que ele fez, o erro que ele cometeu. Falou: gente, eu estou pensando em comer a comida dos porcos, resto de comida, porque é isso que o mundo oferece para os nossos filhos, e está oferecendo agora, resto, comida de porco, lavagem. De repente ele se lembra, essa para mim é a melhor parte do texto, que memórias nós estamos gerando nos nossos filhos, que quando eles forem fazer algo, se dando bem ou não, eles vão se lembrar de você, mãe. Não, minha mãe está lá em casa. Não, não posso fazer isso. Ou então: nossa, o que eu fiz de errado? Me dei mal. Mas eu vou voltar para casa e vou falar para minha mãe: mãe, olha, pequei contra você, pequei contra os céus. E vai fazer um treino. De repente, quando encontrar com você na porta, o que você vai dizer para ele? Eu te avisei. Não. Você, como uma mãe, que eu sei que você é, mole como eu, porque nós amamos, até fora da medida. Entra, meu filho, eu estava te esperando. Minha mãe nunca desistiu do meu irmão. Eu estou escrevendo um segundo livro, e eu escrevo essa história, toda vez eu choro. Eu falo: gente do céu. E esse é o padrão que o Senhor está nos ensinando nessa tarde. Não desista, não desista. Teu filho está doente, não desista. A Bíblia diz em Isaías: vós que fareis lembrar o Senhor, como se o Senhor precisasse ser lembrado. Mas Ele gosta. Até dá um exemplo para nós de uma viúva insistente, que era com um juiz mau, e ela ficava para o juiz: julga a minha causa, julga a minha causa. Ele deu esse exemplo: julga a minha causa. Até ele, sendo mau, atendeu. Quem dirá o nosso Deus que está no céu? Irmãos, existe um padrão de Deus em agir na sua soberania, um mistério que nós desconhecemos, que está na oração persistente. Persistente. A irmã Dalva, eu, a irmã Sunamita, a tia Du, mais algumas irmãs, nós oramos por uma irmã, 3 anos e meio na casa dela, né, irmã? Toda semana. E ela mora do outro lado da cidade. Ela tinha câncer e ela foi curada. Mas ela não desistiu. E ela ligava para nós: quando é que vocês vão vir? Quando é que vocês vão vir? Eu já fiz o café. E ela sabia o bolo que a gente gostava. Eu já comprei até aquele bolo. Que hora que vocês vão vir? Uma mulher rica, mulher de um médico, mas o dinheiro não resolveu o que ela precisava. Hoje ela está numa igreja. Ela era desviada, se tornou espírita, né, irmã? E hoje serve ao Senhor perto da casa dela. Existe algo na oração persistente. Mas esse pai, quando viu esse filho ao longe, era um desrespeito o filho ter ido embora daquele jeito. Mas o pai passou por cima de todo o padrão daquela época, e ele foi atrás do filho dele. Ele foi beijar o filho. E ele falou: olha, tragam a melhor roupa. Sabe quem vestia a melhor roupa naquela época? O pai. Em outras palavras: dê a minha roupa para ele. Ele disse: tragam um anel, tragam um anel. Lembra de José no Egito? Depois do faraó, ele era o segundo. O que ele usava? Um anel. Tinha autoridade. E ele disse: tragam as sandálias, tragam as sandálias. Apenas os escravos é que andavam descalços. Quando colocava uma sandália no pé das pessoas, eu estava dizendo: aqui você é um dos nossos. Você não é um escravo. E ele disse ainda mais: prepare um novilho cevado. Naquele tempo não tinha nem geladeira. Mas ele quis dizer assim: a festa vai ser grande. E é uma festa para nós. Quando os nossos filhos se dão bem. A Karina teve o filho dela viajando recentemente, e ele perdeu a mala. Eu imagino o quanto ela não deve ter chorado. Comprou roupa para ele. E lá ele teve que usar a roupa dos amigos, não é isso, Karina? Lá era frio, mas Deus cuidou de cada coisa. Se eu perguntar aqui, a maioria das mães tem uma experiência. Irmãs, uma mãe, uma mulher, depois que ela se torna uma mãe, ela nunca mais é a mesma. Ela se torna uma mulher de oração, por necessidade ou não.
Quando minhas filhas cresceram, eu disse, não vou ter mais problemas. Ai, meu Deus do céu. E orava, agradecendo a Deus. Daqui a pouco a Rafaela tirou carta. Senhor Jesus, cuida da minha filha. E eu até compartilhei com a irmã Zeli. Cadê a irmã Zeli? Ô, irmã Zeli, eu falei para ela. A gente pensa que um problema acaba, outra preocupação chega. Ela falou, não, irmã Margarete. Vou te ensinar um negócio. Cada vez que sua filha chegar em casa de carro, dê glória a Deus. E ela chegava em casa, onde eu estava, eu escutava, glória a Deus. Meu marido, o que você está fazendo? Minha filha chegou. Porque não depende só dela, são tantas pessoas nas ruas. Não é isso, irmã Zeli? Ela que me ensinou. Então a gente vai aprendendo. E a nossa vida como mãe, nós não temos... Outro dia eu disse para uma irmã assim, irmã, você trabalha toda quarta-feira. Você trabalha todos os dias de culto. Está tudo bem na sua casa? Não, irmã, eu estou... Eu falei, irmã, então você não pode se dar ao luxo de ficar sem orar. Nós não sabemos ficar sem orar. Olha aqui para mim agora, já estou encerrando. Eu acho interessante o relacionamento dos discípulos com Jesus. Viram Jesus transformar água em vinho, viram Jesus expelir demônios, viram Jesus multiplicar os pães e os peixes. O que mais que eles viram? Me ajuda aí. Curar pessoas, curar os cegos, não é isso? O quê? O paralítico, não é? Mas eles não pediram para Jesus ensinar isso para eles. Eles pediram outra coisa para Jesus. O que eles pediram? Ensina-nos a orar. Então a oração, quando eles disseram ensina-nos a orar, eles mataram a charada. A oração é a chave de tudo. Por isso então feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado a orar todos os dias. Oh Deus, fale conosco nas madrugadas. Fale conosco, Senhor, nos ajude a sermos exemplos dentro da nossa casa. Porque já estamos pregando da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. Nos ensine, ó Deus, a seguir a sua vontade, o seu desejo. Neste momento, ó Pai, eu coloco em suas mãos os filhos que estão enfermos, as noras, os netos. Senhor, em nome de Jesus, se o Senhor quiser, se estiver nos seus planos, traga a cura, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é que nós clamamos a Ti nesta hora. Cumpra, Senhor, a Tua vontade em nós a cada dia. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.